Olá a todos e todas, essa é a nossa segunda aula da disciplina Direitos Humanos em Empresas. Ela deveria ser uma aula síncrona, mas como eu tenho que cumprir os prazos do edital relativo a uma bolsa de TI, que foi designada para o OMA, para o Centro de Direitos Humanos em Empresas, nessa segunda tarde eu vou estar envolvida no processo de seleção de uma vaga de bolsista para o centro. Então não vou poder justamente cumprir com esse compromisso, né, da aula síncrona agendada anteriormente, segundo o plano de aulas, mas eu vou remarcá-la, tá, para uma data posterior. Ainda estou ajeitando isso, né, para não ter que remarcá-la novamente, enfim, de acordo com nossa programação. Mas o tema da aula hoje seria o tratado internacional, as suas fases, né, o seu momento de negociação, os elementos mais controversos, os maiores entraves relativos à negociação do tratado internacional. Então, nós vamos, eu vou aqui dar vou adiantar essa temática, estabelecendo uma síntese, né, sobre o tema aqui nessa aula, portanto, gravada. Então, o que acontece? Essa agenda global sobre empresas e direitos humanos, conforme a designação oficial das Nações Unidas, né, que é Business and Human Rights sempre, em razão justamente até do grupo de trabalho que foi criado após a adoção dos princípios orientadores em 2011, né, que criou o grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos. Então, essa agenda global sobre empresas e direitos humanos, ela é uma agenda que nós verificamos na aula passada, que já tem quase 40 anos, mais de 40 anos, aí na década de 70, né, que começaram justamente os debates no âmbito das Nações Unidas, após aquele discurso emblemático do então presidente do Chile, Salvador Allende, na Assembleia Geral da organização. E aí começou a se estabelecer aquele suposto embate, aqui simplificando a questão, né, entre os que mais adeptos de uma lógica voluntarista e que pudesse, mais do que só ser mantida dentro do voluntarismo, né, da vontade dos estados em estabelecer ou não estándares de proteção de direitos humanos e quais estándares seriam esses. O mais importante é que justamente segundo essa lógica, a empresa ela detém controle sobre todo esse processo, né? Desde as normas que lhe seriam aplicadas, o processo de monitoramento da sua atividade, né, o alcance justamente da responsabilidade atribuída ao que seria uma violação de direitos humanos, mas que, segundo a linguagem que predomina até hoje nas Nações Unidas no que tange à atividade empresarial, não seriam nem violações, né, mas impactos, né, ou no caso, enfim, danos, né, que poderiam ser causados por essas empresas. Então, esse debate vai se dividindo entre esses, né, adeptos do voluntarismo e do processo todo de controle e monitoramento por parte da empresa, em que a empresa continue sendo protagonista de todo esse processo, e por outro lado, atores que justamente querem sim um passo além dos princípios orientadores, não é? Reconhecendo muitas vezes, entre muitos outros não, a importância histórica desses princípios orientadores adotados em 2011, mas a sua insuficiência desde o início também, ou seja, eles não dão cabo, né, da responsabilização efetiva, de atribuir mecanismos de responsabilização efetiva de empresas com caráter transnacional, especialmente a falta de mecanismos de extraterritorialidade, de obrigações diretas para essas empresas, tá? Então, nós temos em grande medida, mas obviamente isso não é uma regra, né, atores corporativos e aqueles detentores das matrizes das empresas transnacionais mais afeitos a essa lógica voluntarista. E em grande medida, certas organizações da sociedade civil mais ligadas a movimentos de base e defensores de direitos humanos, assim como certos estados do sul global, demandando, né, o preenchimento, o suprimento dessas lacunas com base numa legislação mais efetiva. E aí a gente teve aquela dança, né, de tentativas e avanços e recuos no âmbito das Nações Unidas, dividida em fases aí pelo professor Surya Deva e professor David Bilshit, como nós vimos na aula passada, né, começa aí na década de 70 até 97, aí nós temos os drafts que
são os rascunhos só estabelecendo códigos de conduta, e uma tentativa com o Pacto Global em 1999, todo um desdobramento no âmbito da responsabilidade social corporativa, depois a produção, mas não a adoção das normas sobre responsabilidade das empresas transnacionais, a nomeação do professor John Ruggie como representante especial sobre o tema de empresas e direitos humanos, e daí os seus 2 mandatos, né, no primeiro momento em que ele ele lança esse paradigma, né, do proteger, respeitar e remediar, protect, respect and remedy, e depois no mandato seguinte, ao final do mandato seguinte, em 2011, ele já tem a apresentação dos princípios orientadores que são adotados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas desde o início houve uma grande controvérsia, sempre já existia aí, né, controvérsia desde o início do processo de negociação, já vislumbrando-se que essa proposta dos princípios não iria inovar muito no que tange a possibilidade da maior eficácia para a responsabilização das empresas e esse alcance extraterritorial. Inclusive, os princípios mantêm a voluntariedade, a lógica da responsabilização direta só dos estados, né, e não há mecanismos muito efetivos de responsabilidade das empresas, e cunha aí toda a lógica da devida diligência entre os princípios 14 e 25, especialmente o princípio 17, que é justamente aquilo que eu já havia estabelecido, né? Ele vai sistematizar a forma como a empresa ela se automonitora, e a partir dela que temos respostas se ela fez o possível para não, né, impactar negativamente no território aonde iria justamente estabelecer o seu empreendimento, né? Não iria causar danos, porque não se utiliza da denominação relativa à empresa violações de direitos humanos. Então, nós temos todo esse arcabouço que coloca a empresa numa posição de ator confiável, racional, que pode se automonitorar, e a partir dela que nós vamos ter as informações para verificar se ela fez tudo o que era possível, não é? E aí, inclusive, a partir desse checklist, né, nós identificarmos algum tipo de impacto ou dano, a empresa inclusive pode alegar, olha, eu fiz o que era possível e mesmo assim aconteceu, mas foi algo que fugiu ao meu controle, né? Então, nós temos já uma insatisfação presente, né, antes mesmo no processo de elaboração desses princípios, que não sofreram assim, né, digamos assim, ou não foram produto de um processo legítimo de negociação ampla internacional, com atores políticos participando. Foi uma consulta feita a partir com a liderança aí do professor John Ruggie, que já tinha sido relator do Pacto Global de 1999, é um consultor para empresas, enfim, mais afeito ao mundo corporativo, e ele aí sem um critério muito claro, né, entrevistou e tal alguns atores, especialmente empresas e estados. Há uma crítica aí que teve um déficit de participação da sociedade civil e de possíveis atingidos e atingidas por violações de direitos humanos, né? Então, e apresenta esses princípios. Essa insatisfação, ela se justifica justamente quando esses princípios não respondem à altura do desafio da necessidade de responsabilizar as empresas transnacionais por violações de direitos humanos. Então, a pressão se mantém nas Nações Unidas, né? Nós já temos aí uma resolução que tinha sido apresentada também por países do Sul Global, na 26ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, estabelecendo, olha, que os princípios são um first step, um primeiro passo, e que nós temos justamente que aprimorar essa perspectiva, esse campo de regulamentação da atividade das empresas, especialmente transnacionais. E nós temos no ano seguinte a apresentação da resolução 26/9 pelo Equador, né, que foi aprovada em 2014 no âmbito do Conselho de Direitos Humanos e dá origem ao grupo intergovernamental de composição aberta sobre empresas, direitos humanos e outros negócios, aí sim composto por estados que vão negociar um tratado internacional. E tem a liderança do Equador, que trabalha junto à África do Sul. E aí eles começam, né, esse processo de negociação no ano seguinte, em 2015.
Nós do OMA participamos desse processo desde o início, né, de 2015 até, enfim, agora que a gente vou explicar justamente o que tem acontecido. Nós já tivemos 6 sessões de negociação com consultas, né, normalmente as sessões acontecem em outubro, né, e no decorrer do ano acontecem também algumas consultas chamadas de consultas informais, através das quais o Estado do Equador recolhe subsídios, elementos também para poder apresentar um documento base que vai sempre, né, nortear as discussões no ano seguinte, na sessão no ano seguinte. Então, o que aconteceu? É um tema, mesmo ainda em termos de sistematização, né, e naquilo que foge à responsabilidade social corporativa, é novo. Até para a gente, porque na verdade não se tem aí, né, digamos assim, um arcabouço ou um conjunto epistemológico muito bem definido daquilo que seria estritamente, né, direitos humanos e empresas. O que nós vemos, e foi por isso que o OMA decidiu, né, fazer essa inversão, né, dentro da lógica de direitos humanos e empresas, não empresas e direitos humanos, seria muitas vezes já um acúmulo dentro do direito corporativo que estabelece, né, se valendo, claro, dessa normativa que bebeu muito do próprio direito corporativo e continua muito influenciada dentro da lógica corporativa, ou seja, aceitar a lógica corporativa, a lex mercatória, como dada, como, né, digamos, como uma necessidade até de preservação e passível de uma adaptação de acordo com o seu próprio julgamento às diretrizes de direitos humanos. Então, ou seja, é como se os direitos humanos que tivessem que se adaptar à lógica corporativa e não o contrário. Então, o que mais se tinha já estabelecido era algo mais próximo do voluntarismo e da responsabilidade social corporativa, não realmente um arcabouço consolidado de diretrizes de direitos humanos aplicadas às empresas, né? Então, isso era ainda algo relativamente novo. Então, houve um processo de discussão aberta, né, nas duas sessões, sem um texto base pronto para consultas, para se escutarem os experts, né, relativos ao tema, que eram identificados, né, no cenário internacional como estudiosos do assunto. Então, o Equador realiza 2 sessões ainda sem apresentar um texto efetivo, que iria nortear todo o processo. Então, nós tivemos sessão em 2015, 2016, onde houve muita discussão temática e foram ouvidos muitos experts. E aí, em 2017, aí sim, o Equador apresenta os chamados elementos, ou seja, a base, né, sobre a qual deveria se elaborar, né, depois, sob o formato realmente de um projeto de tratado, né, um tratado internacional. Então, seriam os elementos essenciais que deveriam nortear o processo de negociação e o conteúdo de um futuro tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. Aqui a gente tem que fazer um grande parênteses para a gente entender como a política, obviamente, porque dentro das organizações, né, internacionais, os estados estão, digamos assim, representando seus interesses políticos, seus interesses enquanto estados, tá? Então, obviamente que o cenário internacional, né, em que eles estão inseridos, a sua posição no sistema internacional, a sua orientação ideológica e política, a política econômica do governo, tudo isso vai influenciar, né, aquele Estado no processo de negociação de um tratado internacional no âmbito das Nações Unidas. Às vezes a gente tem, né, dentro da perspectiva, né, de temática, uma correspondência mais direta ou mais indireta, mais clara ou menos clara. No caso do processo de negociação do tratado internacional, essa relação foi até bem clara, sabe? Ainda nesse processo, até a apresentação dos elementos, nós tivemos aí, né, a presidência do Lenin Moreno, quer dizer, primeiro ainda o Rafael Correia, depois o Lenin Moreno, que era o vice do Rafael Correia, que havia ganho as eleições com o compromisso de estabelecer uma política econômica de centro-esquerda, né, uma política econômica dentro daquele movimento ainda do bolivarianismo na América Latina, com reformas sociais, com, né, medidas de estabelecimento de limites ao investimento direto. Por exemplo, o Equador havia denunciado todos os tratados de comércio e investimento, tá? Então, era um processo assim que a gente
até posso depois falar sobre isso, né? Tratados de comércio e investimento hoje são considerados uma ferramenta muito, assim, violenta, né? Utilizada pelas empresas para, inclusive, processar os estados, né? Se não tiverem, assim, justamente um ambiente mais seguro, né, para o retorno dos seus investimentos e para o alcance dos seus objetivos. Então, muitas vezes, quando se fala, a empresa não pode ter obrigações no âmbito internacional, porque só quem viola e só quem é sujeito efetivo é o Estado. Mas a gente tem, dentro do arcabouço aí dos tratados de investimento, de comércio internacionais, modelos de dirimissão de controvérsias dentro dos ASTS, né, ISDS, que seriam os tribunais de investimento para solução de controvérsias entre investidores e Estado, a possibilidade de estabelecer um acordo em que, se houver uma controvérsia, se instaura, né, um tribunal arbitral que pode, inclusive, condenar o Estado, tá? E esse laudo a cumprir algum tipo de indenização, de reparar a empresa, e esse laudo proveniente desses tribunais arbitrais, segundo muitos tratados de acordos que são celebrados de comércio e investimento entre Estado e empresa, podem justamente se colocar acima até das cortes constitucionais desses estados. Você vê o quanto que, quando é a favor do comércio, do investimento, da lex mercatória, né, as empresas já têm um reconhecimento de uma capacidade jurídica, de um certo protagonismo no âmbito internacional expressivo. Então, o Rafael Correia havia rejeitado esses acordos, né, com base nessa lógica, muitas vezes de se sobreporem à soberania do próprio Estado. A gente tem um caso, por exemplo, né, do Canadá, que teve que mudar sua legislação em 2004, porque existia uma cláusula lá que dizia que, né, dentro do ordenamento jurídico canadense, que se fosse para proteger alguns direitos fundamentais, inclusive direito ambiental dos seus cidadãos, o laudo arbitral proveniente do tribunal da solução de controvérsia investidor e Estado não poderia se sobrepor. E aí teve que mudar para manter o tratado, porque, quer dizer, o laudo poderia se sobrepor a tudo, inclusive a defesa, alguma legislação, alguma decisão do Estado em defesa dos direitos humanos dos seus cidadãos, tá? Então, de verdade, era um posicionamento, né, que demarcava uma certa orientação política daquele governo à época, que estava se mantendo, e depois, quando o Rafael Correia, né, é sucedido pelo Lenin Moreno, que era seu vice-presidente, no primeiro momento a gente tem uma manutenção de uma orientação do Lenin Moreno, da mesma orientação do Rafael Correia pelo Lenin Moreno, a representante do Equador no Conselho de Direitos Humanos era Maria Fernanda Espinosa, que depois foi eleita, quando saiu dessa posição, até presidenta da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi interessante que ela até chegou a vir a um seminário do OMA, né, que foi considerado uma consulta informal preparatória para o ano seguinte de negociação do tratado. E foi, né, então a gente teve até uma relação bem próxima com ela e com esses representantes, tá? Mas só que a gente já começou a observar uma mudança de orientação. Muito bem, mas ainda se mantinha mais, digamos, próximo, né, das diretrizes estabelecidas pelo Rafael Correia, que tinham, inclusive, né, levado digamos assim, a liderança do Equador na resolução 269 e depois, justamente, né, a possibilidade dele assumir a presidência do grupo intergovernamental. Mas quando então esses elementos são apresentados em 2017, a gente ainda está nesse momento de transição, mas ainda se mantém uma orientação mais pró-centro-esquerda no Equador, tá? Só que a Maria Fernanda Espinosa, né, ela tinha mudado de posição, né, ela tinha sido colocada na posição de ministra das Relações Exteriores, para depois, né, poder se candidatar à presidência da Assembleia Geral, inclusive das Nações Unidas, e eles também enviam o Guillaume Long, que tinha sido ministro da Cultura, da Educação, enfim, tinha cumprido vários cargos, inclusive ministro das Relações Exteriores do Rafael Correia, para ser o representante do Equador, tá? E no Conselho de Direitos Humanos da ONU, eles apresentam os elementos. Por que eu estou falando isso? Porque os elementos ainda um produto de um posicionamento mais, digamos assim,
mais progressista, se pensarmos, né, com relação à sua aproximação dos direitos humanos, né, e ele expressa, então, esse posicionamento mais progressista do Equador com relação aos direitos humanos. Então, ele foi produto de uma interlocução da sociedade civil, foram feitas essas consultas informais, né? E aí nós temos um documento que, por exemplo, vai tentar sistematizar todos os direitos humanos que poderiam ser considerados aí atribuídos também como obrigações a serem cumpridas pelas empresas. Nós temos, né, a configuração bem explícita ali de direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos humanos mais violados pelas empresas. A gente tem o princípio da primazia, pela primeira vez colocado claramente nesse projeto, né, de primazia dos direitos humanos sobre quaisquer outros tratados de comércio e investimento. Percebam, para que esses tipos de cláusula não pudessem mais estar presentes, inclusive em tratados de comércio e investimento, né, por estados que fossem ratificar o tratado. Então, já estabelecendo que para mim é o paradigma essencial, né, para uma interpretação sistemática de um tratado como esse, para mantê-lo justamente coadunado com as diretrizes de direitos humanos, que os direitos humanos devem prevalecer. Estabelece já uma possibilidade de certas obrigações diretas para as próprias empresas, tá? Um campo aí de responsabilização dessas empresas, com abertura para, né, digamos assim, a responsabilização no âmbito tanto civil, criminal quanto administrativo. E, inclusive, coloca como uma possibilidade, né, a previsão de uma corte internacional para julgar só empresas transnacionais com relação à violação dos direitos humanos. E, obviamente, que o objeto do tratado ainda se mantinha, né, voltado para as empresas transnacionais, especialmente voltado para as empresas transnacionais, não todas as empresas, né, cumprindo, na verdade, com o seu mandato histórico, tanto previsto na Resolução 269 de 2014, que levou à aprovação do grupo de trabalho para a negociação do tratado. Então, prevê, né, que seria sobre empresas com esse caráter transnacional, e com a demanda histórica já sinalizada lá na década de 70 pelo Salvador Allende, que já identificava, né, essa lacuna com relação a esse novo ente que tinha sua atividade, né, justamente inserida dentro de uma lógica que transpunha a circunscrição só territorial de um estado, que se organizava transpondo essa delimitação territorial, e que era muito difícil, então, se estabelecer unilateralmente por um estado sem uma cooperação internacional efetiva, a possível responsabilização, prevenção de violações e depois responsabilização das empresas com a reparação devida aos atingidos e atingidas por essas violações. Então, foi um documento que, na época, eu lembro que a gente discutiu muito, criticou, né? Eu estava em Genebra e conversei com o Guillaume Long, a gente, né, criticou o Guillaume, falou, não, né? Enfim, eu fui expert, porque eu fui expert, né, nessa sessão, inclusive fui chamada para ser expert, e que eu fiz várias críticas aos elementos, e a gente não sabia que o pior ainda estava por vir, né? E o que acontece? No ano seguinte, em 2018, o cenário político, né, a gente está dentro, eu estou apresentando essa lógica, o quanto que a lógica política na qual o Estado está envolvido interfere no posicionamento dele na organização internacional e nesse processo especialmente de liderança, né, de negociação de um tratado internacional. Então, no ano seguinte, o Lenin Moreno já tinha rompido completamente com o histórico, né, do Rafael Correia. Então, o processo começa a se indispor com os então, né, digamos assim, aliados do governo Correia, rompe com o governo Correia, tanto que o Rafael Correia teve que sair do Equador, né, foi processado, somente muito semelhante ao que aconteceu com o Lula aqui. O Rafael Correia mora hoje na Bélgica, né, porque tem inclusive uma mulher belga, não pode voltar ao Equador por conta de vários processos judiciais que são interpostos contra ele. Também o próprio Guillaume Long, né, enfim, ele também é processado e a sua postura é questionada, ele é retirado do cargo, é substituído por um outro embaixador, tá? E nós temos, então, uma mudança total dentro do cenário de negociação do tratado internacional. Então, é apresentado em 2018 o chamado rascunho zero, né, depois dos elementos, o draft zero, né, porque o rascunho, no caso dos Estados Unidos, é o borrador em espanhol ou draft em inglês, né. Então, draft zero, que já
tem uma perda de densidade de direitos humanos que são realmente atribuídos às empresas. Não há possibilidade de estabelecer obrigações aí diretas. Se relativiza bastante essa primazia dos direitos humanos. Se diz assim, não, que a nova versão do draft 0, com relação a esse princípio da supremacia dos direitos humanos, fala assim, não, esses tratados de comércio e investimento devem buscar preservar ao máximo a supremacia dos direitos humanos, naquilo que for possível, ou seja, né? Então, dá uma margem razoável aí para não observância desse preceito, desde que a empresa diga, olha, não foi possível, é do interesse aí do Estado, para o desenvolvimento, sei lá, né, a gente manter essa cláusula que, enfim, pode gerar algum tipo de impacto negativo para o Estado com relação ao cumprimento de diretrizes de direitos humanos. Então, é tirada essa possibilidade, de uma corte internacional, né, de regulamentação da atividade transnacional, de responsabilização das empresas transnacionais. E segundo a maior parte dos analistas, esse documento, o Rascunho Zero, na verdade um documento de acesso à justiça e direito das vítimas, que é algo que estava muito presente, inclusive, no discurso da União Europeia, de vários outros estados detentores das matrizes das empresas transnacionais, até do Brasil, que diziam, olha, né, a gente quer alguma coisa que digamos assim, que a gente lia, né, e percebia a partir da fala deles, quase que naturalize a possibilidade de se gerar violações de direitos humanos de parte da empresa, mas porque isso acontece, não tem com muito jeito, né, porque vai ser ditado pelo interesse da própria empresa, né, pelo cumprimento da sua lex mercatória, e a sua autogestão, e aí quando não for possível garantir a preservação dos direitos humanos em nome, né, do desenvolvimento, da lógica econômica, se houver um impacto, se houver algum dano, vamos tentar garantir aí o direito da vítima e o seu acesso à justiça, tá? Isso dentro do Estado. Então, o Estado ia ter que ser aprimorado para justamente viabilizar o melhor acesso à justiça por parte do atingido e atingida, pelo impacto, pelo dano, né, que não pela violação, porque essa linguagem ainda não é aceita, né, no âmbito das Nações Unidas com relação às empresas. E que acontece é que é bem interessante isso, né? Porque essa discussão de se manter essa acessibilidade até hoje é considerado, né, o que mais pode avançar, né, por parte dos estados, né, mais voltados ao norte global, que falam, bom, a gente não cria tantas assim obrigações, né, se a gente continuar monitorando nossa própria atividade, naquilo que a gente não cumprir com que for exigido, pode haver um acesso à justiça. E essa lógica mais, digamos assim, vinculante, isso que realmente seria imposto por um tratado, em última instância ficaria ainda a cargo dos estados, né? Porque é algo que deveria ser garantido dentro dos estados, já que não há previsão de uma corte internacional. E aí, todo aquele papo que a gente já estabeleceu, aquela conversa daquele problema, the race to the bottom, da corrida para o fundo do poço, das empresas também forçarem os estados a baixarem suas premissas, seus estándares de proteção dos direitos humanos. Muitas vezes essas violações acontecem em conluio, né, com uma certa cumplicidade entre empresa e Estado, e muitas vezes também a gente tem a captura do poder judiciário, né, que não representa muito bem os interesses e os direitos, não dá provimento adequado aos direitos dos atingidos e atingidas. Então é muito fácil você manter isso sob o espectro nacional, sob o âmbito nacional, né? Porque a lógica praticamente vai continuar se reproduzindo. As empresas, né, e os estados matrizes ficam mais tranquilos, porque a maior parte das violações vão acontecer no sul global, então não é no seu próprio, né, no domicílio das matrizes, tá? O problema vai ser, a culpa vai continuar sendo dos estados lá considerados, né, menos civilizados, né, estados que têm uma vocação para violação de direitos humanos em territórios corruptos, né, desagregados institucionalmente, antidemocráticos, etc, não europeus em última instância, né? E obviamente se eles não darem provimento, o problema não foi da empresa, né, não foi das matrizes, entende? Então essa lógica de uma certa contraposição entre o nacional e aquilo que realmente deve avançar internacionalmente também passa a ficar mais clara. A gente vê que basicamente o que esses estados, né,
eminentemente europeus, ou até né, os Estados Unidos também, o Canadá, e os representantes das empresas que também têm ECOSOC, que podem participar da negociação do tratado internacional, como por exemplo a Associação Internacional de Empregadores, que é reconhecido como um ente capaz de negociar esse tratado, de ter, né, capacidade jurídica no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, ou seja, tem ECOSOC, né, tem a permissão do Conselho Econômico e Social para ter voz, né, e deliberar no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Então, o que a gente vê é que esses estados, né, e esses interesses corporativos se voltam justamente para essa perspectiva, né, de transformar esse tratado internacional em alguma diretriz voltadas para os estados no âmbito nacional só. Entende? E não a criação, a inovação de toda uma sistemática verdadeiramente transnacional e internacional que poderia justamente monitorar e alcançar todo um modus operandi da empresa que foge justamente à determinação, né, a configuração só de um território. Tá? Então é quase um tratado internacional que tem um conteúdo basicamente estado-cêntrico, que a gente fala, né? Voltado só para obrigações do Estado Nacional. E esses estados aonde vão dizer, e são estados aonde eminentemente vão ser desenvolvidas as atividades corporativas, implementadas, né? Que são estados que já têm, justamente já são reféns desse tipo de pressão das empresas transnacionais que não é assumido por as empresas, entende? Todas essas mazelas que são enfrentadas no sul global são atribuídas a uma vertente histórica, né, digamos assim, deteriorada, né, em termos de direitos humanos autonomamente por parte dos estados. Claro que há muita responsabilidade dos estados, né, mas há toda uma divisão internacional do trabalho que incentiva isso, né, incentiva a gente ter aí um ministro que fala, vamos passar a boiada, entendeu? Porque isso é que vai fazer o nosso território mais atrativo para os interesses do capital internacional, né, para lá para os madeireiros do Pará poderem entregar madeira sem estar certificada, né? Sem estar adequada, sem a segurança de que realmente não é madeira ilegal retirada de territórios em que é proibido esse tipo de extração. Então, é isso que essa lógica que a gente vê, né, prevalecer a partir do draft zero, também muito fruto dessa mudança de orientação no governo do Equador. E uma mudança de orientação que a gente viu também no governo brasileiro. Né? No governo Dilma, na verdade, foram as primeiras negociações, né, de temática, o governo, a representação do Brasil lá no Conselho de Direitos Humanos estava negociando muito, ouvindo muito a sociedade civil, os movimentos de atingidos e atingidas, indígenas, muito preocupado em pelo menos acompanhar o processo de maneira mais responsável e capacitada. A gente começa a ver essa mudança justamente no governo Temer, né, depois de 2016, em que o Brasil já começa a se aproximar, por exemplo, de uma retórica que era defendida pela União Europeia para boicotar o processo, para atrapalhar um pouco o processo, que era de mudar o objeto do tratado, né, para só tirar de empresa, além de defender toda essa lógica só de acesso à justiça, de direito da vítima, de não estabelecer responsabilidades para as empresas, de retirar a primazia dos direitos humanos, de não prever uma corte internacional, um dos grandes objetivos da União Europeia desde o início era assim, ou acabar com o processo de negociação, ou também de imediato aumentar o que a gente chama do alcance ou escopo, né? Ou alterar o escopo do tratado. Estava previsto já no artigo 3º, né, no draft zero, que seria incluir todas as empresas, né, para regulamentação do tratado e não cumprir com o seu desígnio histórico que estava respeitado nos elementos, né, que era só regular empresas transnacionais. Então, o Brasil, no governo Temer, já mostra mais essa inclinação, começa a negociar mais diretamente com a Rússia, com a China, com a União Europeia, né, mantendo assim uma postura claro, de incentivo, de participação no processo, ainda chamava a sociedade civil para conversar e tal, para negociar, para ouvir, né, ia nos eventos que a gente organizava com relação ao tema, mas se mostrava já mais inclinado
para as agendas das matrizes das empresas transnacionais e especialmente para a agenda europeia, para a agenda da União Europeia, tá? A mudança radical se deu realmente nesse último governo, em que, por exemplo, os representantes do Brasil defendem a não participação da sociedade civil no espaço do Conselho de Direitos Humanos, como se vítimas atingidas e atingidas, a sociedade civil não devesse ser ouvida, tá? Seria realmente só um espaço estado-cêntrico. Inclusive, eles defendem, já adiantando, tá? Fazendo um grande parênteses, né? Que o próprio conceito de vítima, que também tudo tá em processo de negociação, né? Seja mudado para alleged victims, né? Vítimas alegadas, segundo está previsto no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, você não é vítima só porque você diz que é. Você tem que provar. Então, toda aquela dificuldade da captura corporativa, do papel do judiciário, de muitas vítimas que não são reconhecidas como vítimas, que se dane, vai ser enfrentada pela vítima lá, né, dentro de um total desequilíbrio de forças no âmbito nacional do Estado, tá? Então, o Brasil radicalizou no discurso contrário à amplitude dos direitos humanos, às obrigações das empresas e o respeito ao direito realmente dos atingidos e atingidas ou vítimas, como eles, alleged victims, como eles preferem chamar. Tá? Então, isso só para a gente entender o quanto que esse processo, inegavelmente, é muito afetado, né, pelas condições geopolíticas globais e também, né, pelas orientações políticas nacionais, porque justamente os estados estão lá, estão presentes nessas organizações internacionais, defendendo os seus interesses. Então, muito bem, depois do draft zero, apresentado em 2018, qual é a grande questão do draft zero, né, de 2018? A gente já tem, é um documento não tanto de potencial de responsabilização, né, das empresas e de primazia dos direitos humanos, como se sinalizava nos elementos, mas já é um documento mais assim, que mais compatível com uma lógica corporativa e mais tentativa de estabelecimento de direito das vítimas e de acesso à justiça, com a retirada desse grande relativização, não chega a ser uma retirada, mas praticamente uma sistemática relativização da primazia dos direitos humanos. E aí, em 2019, nós temos sim o draft 1, né, ou rascunho 1, ou borrador 1, né, que foi o documento que realmente mais modificou todo o processo e que mais trouxe insatisfação para os atingidos e atingidas. Que aí, nesse documento, a gente tem atendido esse pleito da União Europeia, ou seja, o escopo ou o alcance do tratado muda em 2019. Ou seja, ao invés de a gente estar negociando um tratado com foco em empresas transnacionais, a gente passa a negociar um tratado com foco em todas as empresas, né? Que visa regulamentar a atividade de todas as empresas. E isso descumpre com o mandato da Resolução 269 de 2014 e com toda a lógica histórica de evolução dessa agenda internacional. Qual é o problema? Né? Que até saem vários textos de análise internacional, inclusive, né, um texto de um dos maiores pesquisadores dessa área, Carlos Correia, do South Center, que fala o seguinte: o problema é que isso é praticamente um boicote dentro do conteúdo do tratado, onde é uma garantia de boicote do tratado com essa mudança de conteúdo, já que eles não conseguiram boicotar o processo, né, cerceando as rodadas de negociação, porque também outro parênteses, ter uma ideia, a União Europeia tentou bloquear o parco financiamento que a ONU já garantia lá em Nova York, na quinta comissão, né, a esse grupo de trabalho intergovernamental de composição aberta, tá? 40 mil dólares que eram designados para a negociação desse tratado, que é pouquíssimo dinheiro. O Equador praticamente ele acaba tendo que arcar com quase todo o restante dos cursos. Tem uma ideia, o grupo de trabalho para os princípios orientadores conta com milhões de euros, né, de aportes das empresas, dos estados, das matrizes, né? Esse grupo de trabalho conta com muito pouco financiamento. Tá? Praticamente a presidência do Equador financia e tem uns 40 mil dólares ali que são enviados pela comissão, né, da quinta comissão orçamentária das Nações Unidas, que fica em Nova York. E teve um período justamente nessa transição, 2017 para 2018, depois dos elementos, que uma das tentativas de boicote da União Europeia foi bloquear esse orçamento.
né? Mas enfim, eles não conseguiram, o processo continuou e aí eles passaram para a estratégia do boicote no conteúdo. E aí foi aprovado, né? Pressionaram, conseguiram com o Equador, justamente, né? Que já estava dentro dessa orientação mais voltada para os Estados Unidos, para a União Europeia, né? mais neoliberal, mais conservadora. Não sei se vocês lembram, o Equador tinha, na época do Rafael Correia, dado ali o asilo político, né, pro Assange. Eles entregam o Assange para a Inglaterra. Isso nunca tinha acontecido, com desrespeito, assim, terrível, né, assim, digamos assim, um desrespeito traumático, né, a uma dos costumes e também diretrizes mais consolidadas do direito internacional público, que seria o asilo político. Eles entregam o Assange para a Inglaterra nesse contexto, né, mais de conservadorismo, de mudança do Equador em direção ao conservadorismo. Então, o Equador apresenta o rascunho 1, o borrador 1 ou o draft 1, atendendo a esse pleito da União Europeia, mudando o escopo. O artigo 3º, né, agora estabelece que não são só as empresas transnacionais que vão ser objeto de deliberação ali, mas todas as empresas. Então, nesse artigo do professor Carlos Correia, do South Center, ele já dizia, isso é um boicote tratado, né, um boicote, não vou usar essa expressão branco, né, desculpa, não tem absolutamente nada a ver, né? Foi um boicote velado à estrutura e o conteúdo do tratado. Por quê? Porque se você imagina um tratado internacional, se você amplia muito seu objeto, ele fica um tratado cada vez mais geral, né? E quanto mais generalista é o tratado, mais dificuldade de se harmonizar com as legislações, né, com as quais ele vai ter que se adaptar, nacionais ele tem. Então ele vai perdendo o que a gente chama no espanhol, eles falam, né, perde los dientes, né, perde a sua pegada, quer dizer, sua capacidade de efetiva de incidência, ele vai se diluindo, né, para poder ser aprovado, para poder passar, porque imagina as diferentes formas de organização e campos de atividade em todo o âmbito econômico internacional, né? E isso faz com que também, né, a atenção se desvie das empresas transnacionais e dos desafios que sempre se colocaram para a fiel regulamentação da empresa transnacional. Em última instância, o que é uma empresa transnacional? O que estabelece realmente o vínculo entre os diversos entes que se desdobram no âmbito da cadeia de valor? Qual vai ser o nexo de relação entre eles para poder se chegar, e é o que se mais quer, né, a, por exemplo, a aplicação da responsabilização da matriz pela violação ou impacto ou dano cometido por uma subsidiária, por uma subcontratista, por alguém que só está lá produzindo, né, ou então distribuindo aquele produto e viola direitos humanos, entende? Vai ter que precisar da dimensão do controle, da constituição acionária, da constituição, né, enfim, como se vai realmente estabelecer esse desenho que vai caracterizar esse ator, objeto de regulamentação do tratado. Isso é um desafio que merecia uma discussão muito mais aprofundada e que perde um pouco da sua importância e relevância ou se dilui quando agora o objeto do tratado são todas as empresas. Então, a gente, justamente, para você ter uma ideia, esse medo se confirma, porque quando é apresentado o rascunho 2, já em 2020, já não tem, no caso ali da definição da empresa transnacional, a própria expressão, né, de responsabilização de toda a sua cadeia de valor, que é algo que deveria ser constitutivo da própria definição da empresa transnacional, tá? Fala assim em relações de negócios entre entes, então a coisa realmente se esvai e se dilui muitíssimo. Então, o que nós temos hoje, né? E obviamente foi objeto de negociação, mas uma negociação que aconteceu na 6ª sessão agora em 2020, em outubro de 2020, uma negociação, nós participamos online, né, que só aconteceu online por conta da pandemia, então obviamente não houve tanto engajamento dos estados, porque muita negociação, isso que é até interessante nesse processo, acontece entre as sessões ali, presencialmente no cafezinho que a gente fala, né,
que é quando justamente os estados, os atores chamam os seus representantes e conversam nas salas, tem pequenas reuniões e fazem o chamado cabideu, né? Que é mais ou menos o tipo de diplomacia que se faz para se ir buscando pequenos consensos e justamente aparar pequenas arestas que acontecem no decorrer do processo de negociação. Então, praticamente não houve uma negociação, foi praticamente uma semana de se passar, né, pelos pontos que se passou, né, pelos pontos estabelecidos pelo draft 1, e os estados apresentando seus posicionamentos e sendo gravado. Foi basicamente, mas não houve uma negociação, então vamos mudar o texto aqui e ali, isso era registrado pela presidência do Equador, tá? Inclusive com, né, a possibilidade de sociedade civil, centros acadêmicos fazerem declarações orais. Nós fizemos, uma sempre faz, né, que são os oral statements, tá? E aí, em última instância, o que nós temos hoje é um rascunho 2, tá? Que mantém essa orientação de tratados de direitos humanos, mas sem o estabelecimento da primazia dos direitos humanos, como estava lá nos elementos em 2017, isso se retirou mesmo, né? Sobre tratados de comércio e investimento. Não se estabelecem obrigações diretas para as empresas, que é algo que é considerado um dos principais pontos que poderia justamente estabelecer ali, né, uma mudança dentro do paradigma internacional, porque veja, se o Estado não consegue atribuir essas obrigações por conta das pressões que lhes são estabelecidas pelas próprias empresas, é interessante que o aspecto internacional, ele mesmo estabelecesse essas obrigações. Se o Estado for fraco para resistir à pressão das empresas, ou tiver ali macumunado com as empresas, é importante que haja, né, em nome da proteção de possíveis atingidos e atingidas, uma diretriz internacional que garanta esse aspecto de proteção, tá? Então, por isso que seriam necessárias obrigações diretas para as empresas. E o foco nas empresas transnacionais, né? A manutenção lá do scope, né? Ou do alcance do tratado no artigo 3º em empresas transnacionais, com uma boa definição de empresas transnacionais, com uma boa identificação dos vínculos existentes entre os entes, né? Para justamente poder atribuir a responsabilidade, a chamada liability, né? Por cada um desses entes, tá? Há uma mudança do conceito de devida diligência, que normalmente é considerado a grande mecanismo de prevenção estabelecido lá no artigo 6º do draft 2, para justamente estabelecer um monitoramento que seja só um automonitoramento empresarial, mas a existência de outros atores ou processos de empoderamento, inclusive de atingidos e atingidas, para que possam eles mesmos definirem quais seriam as medidas que as empresas deveriam produzir satisfatórias, né, para se considerar aí a prevenção, a violação ou a possível reparação, e que tem aí uma obrigação não só de mitigar ou de prevenir, mas como é na definição da devida diligência, mas também de reparar, né, atingidos e atingidas se houver a violação. Há, por exemplo, uma discussão sobre a inversão do ônus da prova, né, que cabe à empresa provar que não causou. E não usar a devida diligência como um checklist. Eu fiz tudo, tá aqui provado. Não, você tem que provar que não causou, porque o que vale é a voz do atingido e atingida. Tudo isso, né, se queria modificar no âmbito da devida diligência. A gente vai voltar ainda aí, se vocês vão ter uma aula só sobre devida diligência, tá? Mas, né, basicamente o tratado reproduz aí no draft 2 a lógica dos princípios orientadores. Inclusive, depois dos elementos, a redação do tratado sempre ia ser a voz, né, dos estados que representam as matrizes das empresas transnacionais, que o paradigma que ainda deve ser seguido são os princípios orientadores. Nos elementos só, né, daquela vertente mais progressista, é que eles colocaram, não, compreendemos, né, a relevância histórica dos princípios orientadores, nós vamos aqui avançar, tá? Hoje, o discurso não, isso está ótimo, porque está praticamente reproduzindo os princípios orientadores, tá? A lógica dos princípios orientadores, que já foi há muito tempo considerada insuficiente, por isso que se está, né, negociando o tratado, entende? Mas essa resistência que a gente tem enfrentado. Também a necessidade de estabelecer
mecanismos de cooperação efetivo entre os estados, garantindo a produção de informação, transparência, né, para cumprimento, inclusive, até de sentenças no âmbito internacional, tá? A possibilidade de se estabelecer mecanismos de responsabilização das empresas também melhores, porque só está lá um comitê político que não pode aplicar nenhum tipo de punição efetivo para as empresas, né, que agora são todas, não são só as empresas transnacionais. Então é nesse cenário que nós estamos e nós estamos caminhando para a 7ª sessão de negociação. Então já tivemos uma sessão agora, né, uma consulta informal que aconteceu no final agora do mês, tá? 29 de... em 28 de maio. Vamos para a segunda consulta informal dia 11 de junho e nos prepararmos para a apresentação do novo draft, que seria o draft 3 ou rascunho 3, né, o borrador 3, por parte do Equador, para a gente poder se posicionar e ver se houve alguma melhora ou até piora, né, no que diz respeito ao conteúdo. Uma questão complicada que a gente tem aí no cenário internacional é que houve eleições no Equador, né, em que ocorreu um correísta que até no início, né, digamos assim, nas pesquisas eleitorais vinha se colocando à frente na corrida eleitoral, mas que perdeu as eleições para um ultraconservador novamente, que agora, né, se consagra realmente um ultraconservador da sua origem, né, no governo do Equador, que é o Lasso, que inclusive agora na sua posse teve lá o apoio do presidente Bolsonaro, né? E a gente tem que ver até que ponto isso já vai influenciar no draft 3, apesar de também a gente ter a presidência dos Estados Unidos se modificado. E os Estados Unidos não vinham participando, vinham tentando boicotar o processo de tratado e depois saíram, quando não conseguiram boicotar o processo, saíram, né, falaram que ele não era um espaço legítimo, saíram do jogo. Não sei se eles vão retornar, porque justamente eles alegaram, né, que iam se retirar do Conselho de Direitos Humanos no governo Trump. Agora o Biden mudou de posição. Não sei se os Estados Unidos vai voltar como um novo ator aí também no Conselho de Direitos Humanos, pode trazer aí um novo, né, contribuir para um novo cenário. Então a gente tem, em última instância, um cenário complicado. De maneira geral, né, para a defesa dos direitos humanos. O Brasil, uma liderança super conservadora, próxima da Rússia e da China, da Arábia Saudita na agenda de costumes e no âmbito do tratado mais próximo da China, que, por exemplo, rejeita, né, as obrigações até criminais, né, para as empresas transnacionais, a responsabilidade, melhor dizendo, criminal. Tem várias resistências no aprofundamento da amplitude dessa responsabilização, tá? E, enfim, então no cenário, né, não é muito, além da pandemia, não é um cenário muito favorável para a proteção dos direitos humanos e para o processo de negociação do tratado em si. Mas são mudanças, né, que acontecem sempre, historicamente. A gente está num processo de negociação que conta hoje com vários outros atores, né? E a defesa dos direitos humanos é assim mesmo, é difícil, sempre é contracorrente, né? Principalmente um tratado internacional que, na verdade, incide aí em questões nucleares, né? Do capitalismo, da divisão do trabalho internacional. Então, isso, obviamente, não seria fácil, tá? Outros aspectos mais específicos com relação ao processo de negociação do tratado vão voltar a serem discutidos aqui no decorrer das demais aulas, tá? Então eu deixo vocês por aqui hoje e vou reagendar essa terceira aula, que seria também, né, comporia aí o conjunto de aulas síncronas que vocês teriam comigo. Um forte abraço!